Boa noite a todos. Então, vou falar um pouquinho para vocês hoje da minha área de pesquisa, né, mas um tema muito mais específico ainda dentro da minha área, que é o projeto que eu estou coordenando nesse momento. Razão pela qual também eu estou aqui fora do país, estudando aqui na Universidade do Porto. Então, vou compartilhar um pouquinho isso com vocês e também da experiência de alguns colegas de vocês que estão atuando nesse projeto junto comigo. Agradeço imensamente o convite e vou deixar aqui aberto para perguntas a hora que vocês quiserem. Eu só vou pedir para vocês fazerem o seguinte: como eu vou colocar a apresentação aqui na minha tela, eu não vou estar vendo vocês e nem o chat. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, por favor, abra o microfone e pode fazer a pergunta que vocês quiserem, tá bom? Então, deixa eu apresentar aqui, vocês me dizem se... Deixa eu apresentar aqui mesmo. Ok. Só confirme para mim se vocês vão conseguir ver. Conseguimos sim. Tudo Se eu certo. colocar no... Continuam vendo ou não? Sim. Certinho. Ok. Está no modo de apresentação aí, né? Então tá bom. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre um critério de teste e eu já trabalho com ele há muito tempo, desde 96. Eu acho que São Carlos é o local que a gente mais estuda esse critério de teste no mundo. E eu venho dessa geração. Não só eu, como outros membros aí do nosso próprio departamento, né? O professor Fabiano, o professor André, todos nós aí já passamos por algum momento a usar esse critério de teste. E desde que eu comecei a estudar esse critério, existe sempre um obstáculo muito grande para utilizar esse critério na prática. Ele tem alguns problemas que impedem ele de ser utilizado na prática, principalmente em função de custo. E as minhas pesquisas mais recentes tentam fazer uso de ferramentas de automatização de teste para tornar esse teste aplicável de forma 100% automatizada. Então, esse é o desafio desse projeto de pesquisa que eu estou tocando, tá bom? E agora, com os LLMs, parece que a gente está tendo um avanço interessante nesse sentido. Então, vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, tá bom? Bom, aqui é mais uma contextualização, né? Não sei se está todo mundo feliz com os programas, né? Os produtos de software que a gente utiliza no dia a dia, né? Então, não sei se todo mundo sabe como que os produtos de software que eles usam, o que vocês confiam, o que vocês adoram é testado. Se vocês têm alguma noção de que a grande maioria dos produtos de software são liberados com mais de 40%, 60% do código sem ter sido nunca executado por um teste. Isso parece muito estranho, pelo menos para mim é muito estranho, né? Não sei se vocês acreditam nisso ou não, né, mas isso é verdade, tá bom? E por outro lado, a gente tem uma tendência, né, uma demanda por qualidade crescente. Sempre tivemos e isso vai cada vez aumentar mais. Por outro lado, do ponto de vista de teste, né, quem quer se tornar hoje um grande desenvolvedor de software, dificilmente você vai concorrer numa vaga que não vai ter lá como um pré-requisito que você saiba teste, principalmente teste automatizado. Então, daí a importância também de estudar teste na graduação. Tá? No final, eu vou deixar um outro artigo para vocês lerem, que não é meu não, mas é de um outro pesquisador, que fez um levantamento bem recente sobre isso, né? A impressão que vocês, estudantes de graduação, têm da área de teste de software, porque que às vezes ela não é tão valorizada por vocês e depois, mas deveria ser importante ser, tá bom? Bom, a gente tem várias definições de teste de software. Basicamente, testar software é executar um programa. Testar implica em executar esse software. Quando eu testo, eu quero avaliar principalmente o comportamento do software. Só que, obviamente, testar executando o programa, existem programas, ou a grande maioria dos programas que nós executamos, eles possuem um conjunto infinito de entradas. Então, seria praticamente impossível eu executá-lo num tempo
um tempo razoável, né, para eu fazer o release desse software, por essa quantidade toda de entradas. Então, de todas essas definições de teste, a que eu mais gosto, e eu acho que é a mais simples que a gente tem, é essa do Mark Roper, que é um testador bastante conceituado, né? Mas lá em 94 ele definiu, teste é amostragem, ou seja, por isso que a gente fala que a gente não consegue provar com um teste que um programa está correto. E, novamente, eu nunca vou ter, ou melhor dizendo, na grande maioria dos casos, nós não vamos conseguir executar o programa com todas as possíveis entradas. Então, já que eu vou executá-lo como amostra, eu não tenho como garantir com 100% de certeza de que ele não vai funcionar, ou que ele vai funcionar corretamente para os elementos para os quais eu não utilizei na minha amostra. Então, por isso que a gente não diz, que a gente diz que com um teste eu não consigo provar a correção do programa, né? Bom, e aí existem vários termos aqui de teste, né? Eu acho que alguns de vocês já tiveram disciplina de teste conosco aí, ou quem não teve também, existe material na literatura, eu não vou despender tempo com isso, né? Mas, basicamente, a gente tem técnicas de teste, dentro das técnicas tem uma série de critérios de teste, cada critério define um conjunto de requisitos de teste, e são esses requisitos que vão servir de base para nós ou criarmos testes, ou avaliarmos conjuntos de testes que já existem. Qual que é a qualidade desses conjuntos de teste, né? Ou seja, por meio de um critério de teste, eu consigo decidir quando que eu paro de testar, quando que eu sei que está bom de testar. Então, o critério que eu uso é exatamente esse, né? Então, eu vou usar um critério de teste e ele vai me dizer, vai me dar uma condição de parada para esses meus testes. Tudo bem? O critério que nós vamos falar aqui, que é o teste de mutação, é um dos possíveis critérios que tem aqui de uma técnica de teste chamada baseada em defeitos. Tá? Vamos entender por quê. Independentemente do critério de teste, como eu falei para vocês, teste é amostragem. Então, o que cada critério de teste faz, na verdade, é pegar o domínio de entrada de um problema ou de um produto de software e segmentá-lo, criar subdomínios e fazer com que nós, testadores, tenhamos uma atenção especial em cada um desses subdomínios, de modo que eu vou lá e pego uma amostra de entrada para executar o meu programa de um desses subdomínios, depois do outro, depois do outro, depois do outro. Um critério ser mais forte do que o outro ou não, é simplesmente o fato dele dividir esse domínio de entrada em muitos outros subdomínios, né? Alguns sobrepostos, outros não. Então, o rigor de um critério de teste tem a ver com isso, com qual que é a capacidade dele de exigir do testador mais elementos de diferentes subdomínios. Quando a gente fala de automação de teste, né, a gente tem várias fases de teste, em geral, unidade, integração, sistema, né? Infelizmente, durante muito tempo, as pessoas... infelizmente ainda não, pior que, quer dizer, infelizmente, mas até hoje ainda é assim, tá? A grande maioria das empresas decide por automatizar teste nesse nível aqui, ó, que seria os testes fim a fim, teste na interface gráfica do usuário. Esse teste é o pior teste que a gente tem para automatizar, ele é caríssimo, ele quebra com uma facilidade imensa, de modo que, em geral, eu perco muito mais tempo dando manutenção nos meus scripts de teste automatizados aqui nesse nível do que efetivamente testando código. Então, principalmente com as metodologias ágeis, né, com o advento principalmente do XP, né, existiu uma ênfase muito grande em testes unitários. Então, aí surgiram ferramentas como JUnit, né, que tradicionalmente para as outras linguagens a gente acaba chamando de XUnit, né? Ou seja, são arcabouços que automatizam a execução de teste unitário de uma maneira relativamente simples. Em que a gente usa esses testes para garantir a qualidade do código quando a gente vai fazer, hoje em dia, né, integração contínua, delivery contínuo. Então, todas essas técnicas modernas de desenvolvimento de software, elas são fortemente baseadas ou dependentes de um bom conjunto de teste que execute rapidamente para garantir que eu não quebrei nada quando eu fiz um novo commit no meu repositório, né, aprovei uma alteração recente no meu repositório. Então, se a gente fosse falar de automação de teste, o que seria mais ou menos recomendado de esforço de teste de automatização seria algo nessa linha aqui, ó, eu ter
Dos meus testes automatizados, 70% ser voltado a teste unitário, 20% para teste de integração e somente 10% de teste automatizado nesse nível aqui. Veja bem, eu não estou dizendo que não é para fazer teste no nível de interface gráfica, eu estou dizendo que a gente deve fazer. Só que se eu optar por automatizá-los, eu deveria automatizar pouco o teste aqui. Em geral, quem deveria... Ninguém. E aí existem algumas estratégias, como testes exploratórios, por exemplo, que são muito utilizados nesse nível de teste, mas que são, digamos assim, conduzidos de maneira excelente quando é um ser humano que está fazendo. Tudo bem? No caso do que eu vou falar aqui para vocês hoje, né, eu tenho concentrado muito esforço de automatização do teste de mutação, particularmente aqui, nessa fase do teste unitário, e tenho um outro aluno de doutorado trabalhando aqui no nível de integração, e um outro aluno de doutorado trabalhando aqui no nível de interface gráfica mobile. Bom, e por que tem esse tal de teste de mutação, né? Bom, o teste de mutação surgiu da necessidade da gente ter critérios de teste mais rigorosos, além do que simplesmente eu executar o código de um produto. Um critério muito conhecido que a gente utiliza é a cobertura de código que a gente fala. Então, eu testo meu produto, executo ele com várias entradas, e no final das contas eu vou lá e computo quantos % do código foi efetivamente executado pelos meus testes. Essa, apesar de ser uma medida tradicional e muito utilizada, ela se revela muito ruim, para detectar defeitos. Ou seja, existem programas que a gente consegue executar facilmente 100% do código, e ele está repleto de defeitos lá dentro ainda. Então, em algumas circunstâncias, a gente vai precisar de coisas mais poderosas, ou de critérios de teste mais poderosos, e é aí que o teste de mutação entra, e tem se mostrado muito vantajoso. Então, a gente costuma usar testes para garantir a qualidade do código que a gente implementa, e a gente costuma usar o teste de mutação para garantir a qualidade dos nossos testes, tá bom? Então, é assim que a gente acaba utilizando o teste de mutação. A gente pode enxergar o teste de mutação como sendo um excelente modelo de defeitos. Então, quando eu quero representar, se eu tivesse que classificar ou pegar uma linguagem de programação e dizer o seguinte: quais são todos os possíveis defeitos que eu consigo criar aqui nesse programa? Ou que já está documentado na literatura. Possivelmente, se eu gerasse os mutantes que nós geramos com as ferramentas que nós temos, esse conjunto seria um bom representante desses defeitos. Tá? Então, o teste de mutação, de certa forma, ele acaba simulando defeitos reais que foram cometidos ao longo do tempo aí numa determinada linguagem de programação. A ideia é muito simples, Então, parte do seguinte pressuposto. Então, imagina que esse aqui seja o meu programa que eu desejo testar e que eu já testei, já executei todo o código dele, não encontrei defeito nenhum, meu conjunto de teste T aqui executou todo o código e não encontrou absolutamente nenhum defeito. Todos os testes foram aprovados. Então, o cara que propôs o teste de mutação, ele pensou o seguinte, ele falou, bom, e se fosse possível eu criar todas as versões com defeitos desse programa aqui? E aí, se eu conseguisse pegar o meu conjunto de teste e mostrar que quando esse teste executa nessa versão com defeito, essa versão com defeito dá um resultado diferente do meu programa original, então eu consigo mostrar que o meu programa original não tem esse defeito aqui. Se eu conseguisse fazer isso para todas as possíveis versões com defeitos, eu conseguiria provar que esse cara está correto. Simples assim. Então, basta eu pegar o meu programa, eu coloco um defeitinho nele e mostro que meu teste é capaz de detectar aquele defeito. Se eu conseguir fazer isso para todos os possíveis defeitos, automaticamente eu consigo provar que meu programa está correto. Isso, apesar de ser simples, o problema que a gente tem nessa abordagem é que a quantidade de possíveis defeitos que eu posso introduzir nesse meu programa pode ser infinita. Então, é inviável também eu fazer dessa forma. Então, quando a gente faz teste de mutação, o que a gente faz, na verdade, é restringir esse universo de defeitos que eu quero modelar. Então, eu não vou gerar todos os possíveis defeitos que eu consigo gerar a partir de P.
mas eu vou gerar aqueles mais significativos. E quem faz isso é o que a gente chama de operadores de mutação. O operador de mutação nada mais é do que uma regrinha que vai me dizer como que eu mudo o meu programa AP para criar um mutante. Aqui tem alguns exemplos, algumas ferramentas de mutação que nós temos por aí. Então, para Java tem uma chamada PyTest, e muitos de vocês devem utilizar, ela se tornou bastante popular para Java, porque ela vem integrada no Eclipse, é um plugin relativamente simples de usar. Tem uma outra ferramenta muito famosa que foi desenvolvida aí em São Carlos, chamada Proteum-M, para programas em C. Até onde eu sei, é a melhor ferramenta de mutação que eu conheço. Para Python, a gente tem várias. A gente tem, inclusive, um colega de vocês avaliando 4 ferramentas de mutação para Python para mim. A gente não sabe qual que é melhor ainda. Parte do experimento dele é decidir qual que é a melhor ferramenta de mutação para Python. Se Deus quiser, até o final do ano que vem, teremos esse trabalho publicado com essa análise. Tá bom? Mas todas elas têm um conjunto relativamente diferente de operadores de mutação. Aqui, por exemplo, no caso da PyTest, tem aqui um dos operadores que ela aplica, esse aqui, Conditional Boundary. Ela troca o operador de menor por menor ou igual, de menor ou igual por menor, de maior por maior ou igual e de maior ou igual por maior. Então, quando ela encontra o operador desse do código, ela cria um mutante, alterando esse operador de alguma forma. Então, isso que é o mutante. O mutante nada mais é do que o programa original, em que eu mudei alguma coisinha nele. Aqui tem outro operador. Eu mudei o operador, mas eu mudei o mutante aqui. Tá errado o código aqui do mutante. Deveria ser aqui um diferente por um igual, alguma coisa assim aqui. Tá? Não, na verdade ele trocou assim. Ele está trocando o operador maior por menor ou igual. E o outro mutante que tem aqui é um que troca incremento por decremento e vice-versa. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, são exemplos de possíveis defeitos que esses operadores de mutação representam quando eles criam mutantes. E aí, o objetivo nosso de teste é, como eu disse, criar um conjunto de testes que executa com sucesso no programa original e que todos os outros programas que não são o programa original, ou seja, os mutantes, vão ter que apresentar algum comportamento diferente do programa original para eu poder mostrar que aquele defeito que está no mutante não está presente no meu programa. Essa que é a ideia básica do mutante. O problema disso é que, obviamente, quando eu executar o meu conjunto de teste com os mutantes, pode acontecer isso daqui. Alguns casos de testes vão ser capazes de mostrar que é diferente o meu mutante do programa original. Tá? Então, isso está representado aqui pelos mutantes em cinza. Todos esses daqui a gente vai dizer que morreram. Morrer significa que o teste conseguiu mostrar que esse mutante se comporta diferente do meu programa original. Quando eu termino de executar os testes, alguns mutantes continuam vivos. Desses mutantes vivos, que estão representados aqui pelos mutantes vermelhos e verdes, alguns ainda morrem. Ele só não morreu porque eu não tenho conjunto de teste bom o suficiente. Então, é esse mutante que me interessa. Eu vou lá e crio novos testes para matar aquele mutante. E com isso eu melhoro a minha massa de teste. Obviamente que toda vez que eu crio um novo teste, o primeiro passo é eu executar primeiro o programa original. Eu tenho que saber se o meu programa original funciona corretamente com aquele teste. Se ele funcionar, aí sim eu vou lá e executo aquele mutante. E vai existir um outro grupo de mutantes que vão ser considerados equivalentes, ou seja, eu não vou conseguir nunca criar um teste que mostre a diferença desse mutante para o meu programa original, porque simplesmente o comportamento deles vai ser idêntico. A mutação que eu criei, na verdade, não é um defeito, é simplesmente uma maneira alternativa, digamos assim, de implementar a mesma funcionalidade. No caso, o problema de automatização do teste de mutação, um deles é isso, exatamente determinar mutantes equivalentes de forma automatizada. E o outro é da gente criar testes automáticos que matam mutantes. Então, se eu conseguir resolver esses dois problemas, eu devo conseguir fazer testes de mutação de forma 100% automática, com certeza. Né? O problema é que esses dois problemas são problemas indecidíveis do ponto de vista computacional, ou seja, tanto detectar a equivalência de programas
quanto gerar testes que passam onde eu quiser no meu programa, são problemas indecidíveis. Então, é aí que a gente entra com os recursos de IA que a gente conhece, né, inteligência artificial ou outra técnica de otimização, para a gente, mesmo não chegando a uma solução ótima, chegar numa solução aproximada que resolva o nosso problema mais ou menos. Tá? E para a gente saber se o teste de mutação foi bem sucedido ou não, a gente calcula isso que a gente chama de score de mutação, que é uma métrica definida pelo total de mutantes mortos por um conjunto de teste, dividido pelo total de mutantes gerados, menos o total de equivalentes. Então, se eu conseguir matar todos os mutantes que não são equivalentes, essa continha aqui dá 1, ou 100%, como vocês quiserem. A gente poderia multiplicar por 100 aqui para ficar 1. Se eu conseguir chegar nessa continha dando 1, significa que eu tenho um conjunto de testes que foi capaz de expor todos aqueles defeitos que eu representei pelos meus operadores de mutação, que são os meus mutantes. Quando eu estou com um score de mutação abaixo de 1, significa que, de alguma forma, eu ainda consigo melhorar aquele meu conjunto de teste. E aí, como eu comentei, o teste de mutação, apesar de ser considerado muito eficiente, se eu tiver um conjunto de testes que matou todos os mutantes que eu gerei, possivelmente o meu programa está com uma qualidade muito boa, mas ele tem esses problemas aqui. Né? A quantidade de mutantes que eu gero para um programa muito pequeno costuma ser enorme. Eu tenho muitos mutantes para matar. Não só para matar, como também para executar, né? Então, o tempo de execução e de matança de mutante é relativamente alto. Para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo experimento aqui na FEUP, desde que eu cheguei aqui em agosto, comecei a trabalhar em setembro. Desde setembro, eu estou tentando rodar aqui um código de um Android, de um aplicativo mobile aqui. Ele gera 1000 mutantes. Só que a gente está fazendo esse código rodar de duas maneiras diferentes aqui, com mutações de duas maneiras diferentes aqui. O programa leva 6, 7 dias para rodar cada 1000 mutantes desse daí, só que o teste é feito de interface gráfica, né? Então é um teste end-to-end ali no mobile, demora para caramba. Tá? Então o custo demasiado para você rodar 1000 mutantes. Temos que buscar formas alternativas de fazer isso. Algumas formas é essa daqui. Então, ao invés de a gente usar todos os operadores ou todos os mutantes, eu posso selecionar apenas um subconjunto deles. Isso que a gente tem feito com maior sucesso para minimizar o custo do teste de mutação. Ou executar mutantes em paralelo, né? Ou fazer o que a gente está tentando fazer aqui, que se chama multimutante, né? Ou colocar o código de vários mutantes num único código para eu minimizar o tempo de compilação. Ou usar informações de fluxo de controle para evitar a execução de mutantes, né? Só faz sentido executar um mutante se eu sei que o teste passa pela mutação. Se o teste não passar pelo ponto onde foi mutado, né? A única diferença do programa original e do mutante é um pequeno ponto lá no código. Se o meu teste não executa aquele ponto, não tem como eu matar o mutante. Então, eu não preciso executar o mutante com aquele teste. E detectar mutante equivalente. Então, se eu conseguir resolver esses problemas aqui dessa forma, isso facilita bastante a automatização. Aí, por isso, então, quando foi lá eu acho que esse projeto submetido para a FAPESP em 2019 foi aceito em 2022, 2021, 2022, foi aprovado pela FAPESP esse projeto, que depois de várias brigas lá com o revisor. Mas, enfim, o projeto foi aceito. A ambição do projeto era exatamente essa, de conduzir testes de mutação de uma maneira altamente eficiente. A gente chamou aqui com baixo débito técnico, vou tentar explicar para vocês um pouquinho o que é isso, né? Por meio de uma ferramenta, né? A gente vai criar uma ferramenta para fazer isso num processo 100% automatizado, que a ideia é que a gente tenha um processo que a gente chama de no-touch testing, né? Assim, a gente não coloca a mão. Você me dá o código, eu vou testar o código para você, sem você pôr a mão, usando o teste de mutação. E aí, para isso, para a gente conduzir esse processo, a gente tem que atacar basicamente dois grandes problemas, como eu comentei com vocês já. Um deles é a geração automática de dado de teste, e o outro é a detecção automática de mutantes equivalentes. Tá? E aí, por isso, minhas publicações recentes, ou meus trabalhos recentes, nessa área, né, voltados para esse projeto, tem a ver com isso. E que são de dois colegas de vocês aí, que acabaram de publicar um artigo aí no último evento que a gente teve de teste de software no nosso país, em Campo Grande, no mês passado. Um deles é esse daqui. Né? Vou tentar explicar brevemente aqui.
Se meu tempo estiver acabando, viu, Augusto, pode me falar aí que eu corto a qualquer momento aqui, cara, vocês que mandam, tá bom? Mas se vocês deixarem, eu vou ficar falando aqui. Nada, tranquilo, pode seguir. Então tá. Boa, professor. Então, veja bem, uma das coisas que eu tenho feito muito nas pesquisas minhas, principalmente no nível de mestrado ou de iniciação científica, como é o caso aqui desse trabalho, é a avaliação de tecnologias. Veja bem, então, quando a gente quer decidir que gerador automático de dado de teste eu uso para para um determinado programa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar o que já existe, né? Eu tinha feito um trabalho em 2018, se eu não me engano, para Java. A gente avaliou 4 geradores automáticos de dado de teste para Java. E aí, em 2021, o Luca me procurou querendo fazer um trabalho. Eu falei, Luca, vamos repetir esse trabalho aqui, mas para Python. E aí a gente fez um estudo. No caso de Python, tem menos geradores automáticos, até porque Python é uma linguagem dinamicamente tipada, e você gerar teste automático por uma linguagem dinamicamente tipada é mais problemático. Mas existiu lá um gerador chamado Penguin, e esse gerador ele tem, na verdade, 5 maneiras distintas de se criar casos de teste para Python. Então, ele tem 5 algoritmos de geração de dados de teste para Python. 4 deles, digamos assim, utilizam alguma técnica de IA, são algoritmos que a gente chamou de inteligentes, smart algoritmo que a gente colocou aqui, ou seja, ele aplica alguma técnica de inteligência artificial para gerar dado de teste. E ele também tem um algoritmo aleatório, que simplesmente pega lá e gera dados aleatórios, né, para você testar o programa. Então, quando eu uso essa ferramenta Penguin, a pergunta que eu queria que o Luca me respondesse era: qual desses algoritmos aqui é o melhor algoritmo para eu gerar dado de teste que tenha uma alta cobertura de código e que mate mais mutantes, e que tenha o menor custo? O menor custo seria qual que tem a menor quantidade de casos de teste e que executa no menor tempo. Então, isso tudo era importante para mim. Então, a gente gerou teste para vários programas. A gente tinha, que, se eu não me engano, 23, 22, 23 programas. Então, para cada programa, a gente gerou 5 conjuntos de teste usando a Penguin. E aí, para Python, quando a gente foi escolher que ferramenta de mutação que a gente ia usar, a gente viu que a gente tinha 4, pelo menos, interessantes, que funcionavam. Aí eu propus para o Luca também para a gente usar as 4. Eu falei, Luca, vamos fazer o seguinte, vamos usar as 4? Ou seja, então aqui, na verdade, eu tenho, se a gente considerar que cada ferramenta de mutação aqui implementa um conjunto de defeitos distintos, digamos assim, então eu tenho vários tipos de defeitos sendo representados aqui. É óbvio que pode ser que tenha alguma intersecção aqui entre os operadores de mutação dessas ferramentas, mas também temos divergências, tá? Então, a gente fez parte do trabalho aqui, por isso que o Luca agora está continuando e a gente vai ainda analisar qual dessas aqui é melhor. O objetivo aqui não era responder qual que era a melhor ferramenta. Aqui era só a gente entender quanto que eu conseguia matar de mutantes de cada uma das ferramentas com conjuntos de testes gerados automaticamente. E foi isso que a gente fez. Então, a gente pegava esse conjunto de teste aqui, por exemplo, do Dynamosa para um programa, rodava esse conjunto do Dynamosa com os mutantes da Multipi, da Multatest, da Multimut, da Cosmic Ray, e media o score de mutação de cada um deles. Media também a cobertura de código que esse conjunto de testes determinava no programa. E media o custo. Marcava o tempo aqui, ó, que esse cara levou para rodar, e também a gente tinha a quantidade de testes que foi gerada. E aí aqui tem o que a gente coletou, né? Ou seja, nesse experimento aqui, a nossa intenção era conseguir identificar qual que era o melhor algoritmo. Será que tem um algoritmo que se destaque em relação aos outros? E a gente viu que, de maneira geral, o Dynamosa era o algoritmo que obtinha o melhor score de mutação em todas as ferramentas, né, de mutação. Então, foi, poxa, bacana. A gente viu que o Mosa tem se a gente pegar estatisticamente, não tem diferença nenhuma aqui entre o Dynamosa e o Mosa. Também era uma boa escolha, né? Tá aqui o resultado aqui do Mosa, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente investiga quando a gente trabalha com teste de software, e no caso aqui, com teste de mutação, né? Depois aqui, não bastando isso, a gente resolveu fazer o seguinte: bom, tem um detalhe importante aqui, né? Deixa, eu só voltar aqui um ponto.
Quando a gente pega o teste aleatório, a gente sempre gosta de usar como sendo um baseline, mas no caso aqui desses algoritmos inteligentes, ele acaba perdendo muito feio. Pode ver que foi o pior, na média, foi o pior resultado que a gente obteve. Teve alguns programas, obviamente, que o aleatório empata com os inteligentes, mas eu acho que não teve nenhum que ele ganhou. Ou, quer dizer, ele pode ter empatado, mas sempre os inteligentes também chegaram naquele ponto. Então a gente falou, bom, aleatório não é uma boa escolha, porque por causa disso aqui, ó. Quando a gente pega a quantidade de, acho que não está aqui nos slides, a quantidade de testes que os conjuntos aleatórios geram é muito grande, mas muito grande. Então, a quantidade de testes que eles geram é absurda, de modo que não compensa eu utilizar o aleatório em função do resultado que ele me dá. Então, a gente acabou optando por descartar o conjunto aleatório e fazer a união aqui de todos os conjuntos inteligentes, que a gente chamou de All-Smart. E se eu combinasse todos esses algoritmos que a Penguin utiliza, será que eu conseguiria melhorar alguma coisa no score de mutação? E a gente viu que melhora um pouquinho, tá? Então, assim, mas não é tanto assim que vale a pena simplesmente fazer a união desses conjuntos. Tem muita intersecção entre eles. Então, valeria a pena a gente unir apenas as diferenças que tem entre eles. Mas, de toda forma, tem uma pequena melhoria em relação a isso. Mas isso, ainda assim, não foi suficiente para matar todos os mutantes. Então, pode ver que nenhuma... Minto, ó, teve dois programas aqui que na Cosmic Ray a gente conseguiu chegar no score de mutação de 100% aqui. Ou seja, matar todos os mutantes gerados por essas ferramentas aqui. Mas isso é muito raro de acontecer. Né? Na grande maioria dos casos, a gente não vai conseguir matar todos os mutantes. Ou seja, ficaram vários mutantes vivos aqui. Para vocês terem uma ideia, o que isso significa? Né? O que significa ficar mutante vivo? Vou pegar esse exemplo aqui que tem aqui, ó, no programa 21, na Cosmic Ray, 20% dos mutantes não foram mortos. Como eu falei para vocês, a gente pode entender que 20% dos mutantes seriam possíveis 20 defeitos. Tem 20 possíveis defeitos que, se meu programa tivesse esses defeitos no código, esse conjunto de testes que foi gerado pela Penguin aqui não seria capaz de detectar. Né? Tem casos muito piores aqui, né? Você viu que tem casos que detectou, tem praticamente 40% de defeitos aqui que não foi detectado. Então, isso é uma deficiência muito grande desses geradores automáticos. Geradores automáticos, por si só, ó, 45% detectados, 60%, né, praticamente 60%, 55% aqui, praticamente, de defeitos não detectáveis aqui pelo gerador. Então, esses geradores eles acabam sendo um pouquinho ruins para detectar defeitos gerados por mutantes. Então, é isso que a gente quer melhorar. Melhorar como? Aí um outro estudante, colega de vocês aí, quando surgiram os LLMs, na verdade eu estou brincando que esse GPT já vai fazer uns 3 anos, 2 anos, acho, né, que surgiu, não lembro. Aí eu fiz essa outra proposta para o Vitor aqui, para ele tentar utilizar o LLM para gerar teste para mim. Então, como eu comentei com vocês, no caso de Java, eu já tinha feito um trabalho utilizando geradores automáticos de Java tradicionais, como a Penguin para Python. Eu avaliei uma série de geradores automáticos para Java, e já tinha os dados de quanto que esses geradores eram capazes de matar de mutantes dessa ferramenta chamada Pit, que é uma ferramenta também que gera mutantes para Java. E aqui pode ver que o desenho experimental, né, é praticamente igual àquele outro. Então, eu tenho aqui casos de teste que foram gerados de alguma forma, nesse caso que esses testes foram gerados pelo chat GPT. Eu executo esse teste contra os mutantes da PyTest, e eu meço cobertura de código e meço score de mutação que esses conjuntos de testes determinam aqui em relação a esses operadores aqui. E o que aconteceu aqui com o Vitor foi que o Vitor estava fazendo um trabalho de TCC comigo, eu fiz essa proposta para ele. Quando ele me entregou o relatório de TCC, eu não tinha dado para ele os resultados desse outro artigo que eu tinha feito.
Então, quando ele me deu o relatório do TCC que ele tinha feito e eu comparei os dados, eu achei que os dados que o ChatGPT gerou em termos de testes chegaram muito próximos dos testes que os geradores automáticos geravam lá anteriormente. Então, isso me fez pensar que esses LLMs têm uma capacidade de gerar testes relativamente boa, né? Só que o desafio do Vitor aqui foi que eu queria que o GPT gerasse teste de forma também 100% automatizada, ou seja, o Vitor aqui ele não interagiu com o chat GPT, ele não conversou com ele via prompt. A gente montou um prompt, fazia uma chamada via API, o chat GPT devolvia o teste, a gente tentava compilar, se desse erro de compilação eu pedia outro. Então a gente tentava pedir 3 testes para o chat GPT, variando um parâmetro que tem na API do ChatGPT chamado temperature. Esse parâmetro temperature é o que faz o ChatGPT a dar respostas menos determinísticas, né? Quanto mais próximo de zero, mais determinística é a resposta do ChatGPT. Quanto mais próximo de 1, ele dá respostas mais inusitadas. Então, a gente também queria avaliar qual que era essa temperatura ideal para a geração de dados de teste. Então, novamente, o que a gente fazia era isso. Definimos um prompt, o primeiro prompt foi bem simples, foi só isso aqui, ó. A gente pedia assim para o ChatGPT, gere teste para essa classe, dava o nome da classe aqui, falava que a gente queria que o teste fosse usando JUnit 4 e Java 8, e colocava o código do programa aqui, da classe toda, para ele gerar teste. Setava a temperatura com 0 e pedia um teste. Tentava compilar. Se não funcionasse, pedia outro. Se não funcionasse, pedia outro. A gente pedia no máximo 3 testes, 3 conjuntos de testes, digamos assim, né, para cada temperatura. Como a gente tinha, acho que a gente tinha 33 programas aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver se era isso mesmo. Acho que eram 33. Então, a gente poderia ter aqui uma taxa de sucesso aqui, no máximo de 99 testes por temperatura, né? 3 para cada programa. Então, aqui para vocês terem uma ideia, ó, com temperatura 0, desses 99 possíveis testes que a gente pediu, só 37 funcionaram, compilaram sem dar problema nenhum. Compilaram e rodaram com sucesso nos códigos. Tá? Esses testes determinaram uma cobertura de código de 83% e um score de mutação da ordem de 51% em relação aos mutantes ali da ferramenta PIT. E assim foi. Se a gente pegar aqui os dados desse primeiro estudo aqui, com temperatura 0,6, foi que a gente teve a maior taxa de sucesso na construção de casos e testes. Os testes compilavam rapidamente, assim, não dava menos erros, né? E na temperatura 0,7 que teve o maior score de mutação e a maior cobertura aqui, apesar de não ter sido que teve a maior quantidade de testes com sucesso. Então, esse foi o resultado que estava no relatório dele, né? E aí tinha uma semana para a deadline do SAST, e eu falei, ô Vitor, vem cá, cara, quanto tempo leva para a gente rodar de novo todos esses programas aí com outro prompt? Ele falou, Auri, uns 2 dias. Eu falei, então vai dar tempo. Então aí eu peguei e pedi para ele me dar os testes que tinham dado erros aqui. Deixa eu ver os testes que me deram erros. E aí eu acabei escrevendo um prompt bem mais detalhado, né? Porque aí eu observei que estava dando erro porque o ChatGPT basicamente tinha dificuldade de resolver dependências, ou ele não criava método teste para método void, ou ele colocava exceção nos testes que não era para ter, ou ele não colocava timeout no teste, aí o teste entrava em looping e parava, dava pau. Enfim, eu tentei escrever um prompt um pouco mais detalhado aqui. Mas, de novo, a gente sempre deu o teste, o código da classe toda aqui para ele testar, então eu falava assim, ó, me dá teste para essa classe toda. E esse foi o resultado final que a gente chegou. Né? Então, observe que aqui nesse caso, a temperatura de maior sucesso para a gente foi a 0, a mais determinística, a mais determinística. A menos determinística foi lá no outro. Né? E a gente chegou nesse score de mutação aqui de 58,8. E aí aqui eu peguei e comparei, se vocês pegarem esse baseline switch aqui, ó, isso aqui foi o que as ferramentas automáticas de geração
tinham gerado para mim no meu artigo lá de 2018. Pode ver que a média aqui do score de mutação, ó, foi de 79,5. E aqui foi de 77,6, ou seja, o ChatGPT teve um bom desempenho aqui frente a essas ferramentas. E pode ver que parece que tem uma nuance aqui, né? Ele foi muito melhor aqui nos programas mais simples, esses programas aqui até o 16 aqui são mais simples. E depois parece que mais para baixo os geradores automáticos foram melhores, né? Ou seja, se eu combinar esses dois caras aqui, parece que é uma boa, né? Parece que eu vou ter bons resultados aqui. E aí foi isso que eu pedi para o Vitor continuar fazendo, né? Na verdade, o Vitor não está mais fazendo, é um outro aluno de graduação que entrou agora para trabalhar, que está mexendo comigo nisso. O que a gente está fazendo? A gente fez duas modificações aqui. Primeiro é que eu não estou pedindo teste para o ChatGPT para testar a classe toda. Eu quero que ele me teste, me gere teste método a método. Então, eu estou pedindo para ele, me dê teste, me dê uma classe de teste para testar este método. Depois para esse método, para esse método, para esse método. Então, ele está me dando teste método a método. E a outra coisa é que a gente está usando vários LLMs ao invés só do GPT. Né? Estamos usando o Llama, o Bard, o Bing com o GPT-4, ou o GPT Turbo da OpenAI. Enfim, a gente está tentando explorar outros LLMs aí e ver qual que é a capacidade desses caras de gerar testes. Tá? Mas já está demonstrando aqui que eles são capazes de gerar esses testes e geram com boa qualidade. Bom, então é isso. Né? Então, assim, de maneira geral, o teste é uma atividade difícil, sempre vai ser difícil. Não é porque tem um LLM ali gerando teste para a gente que isso vai ser fácil, né? Alguém tem que julgar, na verdade, se aquele teste que o LLM criou é bom ou não é bom. Alguém tem que programar esse prompt para explicar para o LLM o que você quer que seja um bom teste. Então, refinar esse prompt é algo que a gente tem trabalhado. Então, precisa de gente que entende de teste para fazer isso. Eu acredito que a automatização é possível, ou seja, a gente vai conseguir fazer teste de mutação de forma 100% automatizada, sem intervenção humana, né? Obviamente que com algumas limitações, eu não vou conseguir, em algum momento, matar todos os mutantes de um determinado programa. E aí que a gente definiu um termo que a gente chamou aqui de débito técnico de mutação, né? Ou seja, se eu não conseguir matar tudo, eu vou te dar um número, eu vou te falar assim, ó, aqui o conjunto de testes que você precisa, com esse conjunto de testes eu consegui atingir tais objetivos de teste, mas eu fiquei te devendo isso aqui, ó, isso aqui eu não consegui resolver. Se você for despender esforço humano em alguma tarefa de teste, eu sugiro que você faça isso aqui. Eu vou te dar uma orientação do que eu acho que valeria a pena você atacar, se você fosse lá olhar a mutante, por exemplo. Tá? Então, essa é a meta desse projeto que a gente está conduzindo. Tá bom? Para ficar de sugestão para vocês aí, acabou de sair, ó, setembro, outubro de 2023, teve alguns colegas aí que escreveram esse trabalho. Eu acho que vale a pena dar uma lidinha, de repente, para mudar um pouquinho a impressão que vocês têm de teste, né? Eu costumo dizer que teste tem algumas vantagens. Primeiro que se você estudar teste, dificilmente você vai programar como você programa hoje. E segundo que se você quiser resolver desafios bacanas de programação, né, a gente tem uma série de coisas que a gente precisa implementar em teste que não tem implementado ainda, né? Então, seja ferramentas de teste, seja algoritmos para detectar, resolver esses problemas indecidíveis que a gente tem em teste, que a gente busca soluções aproximadas para ele, né? Ou agora com as IAs, que a gente tenta utilizar essas IAs para ajudar nisso, para apoiar isso. Então, é sempre bem-vindo. Tá bom? Então, dê uma lidinha, acho que vale a pena, de repente, muda a cabeça de alguns de vocês aí, e vocês acabam vindo para a área de teste. Se alguém ficou com alguma dúvida, quiser falar mais sobre esse tema, para mim é um prazer imenso conversar sobre ele, então fique à vontade de me mandar um e-mail, tá aí meu contato, tá? Não deixe de me contactarem, que eu tenho o maior prazer em esclarecer, podemos marcar outra fala outro dia, sem problema nenhum, tá bom? Então, agradeço mais uma vez o convite,
Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, estou à disposição. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Oi, Augusto, manda bala. Então, o que ainda tá um pouco obscuro para mim ainda é em que etapa da produção do software você vai fazendo esses testes. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo uma aplicação lá e ela é feita de vários módulos e tudo. Quando que eu faço, por exemplo, um teste de unidade? Quando que eu faço um teste de mutante? Em que, assim, eu tenho que fazer uma função e já criar uma bateria de teste para ela? Ou eu faço de tempos em tempos? Como que funciona isso? Augusto, eu não sou um cara muito, digamos assim, que vai te obrigar a falar assim, Augusto, vamos fazer TDD aqui. TDD é uma técnica de desenvolvimento que eu vou te pedir para você escrever o teste para mim antes de escrever qualquer coisa. Né? Uhum. Também é uma técnica que se consagrou aí com o XP. Né? Ou seja, apesar dessa técnica ter bons resultados, tem pessoas que têm dificuldade de escrever testes antes de escrever o código. Então, eu particularmente não tenho uma preferência, você fala assim, você quer que eu faça um TDD, eu vou escrever teste antes, escrevo o código, e aí eu faço o meu código passar nos testes, ou eu posso escrever o código e escrevo o teste em seguida. Para mim, tanto faz, desde que você escreva teste. Tá? O fato de escrever teste, Augusto, algumas pessoas gostam de testar tudo, então, tem pessoas que, quando estão desenvolvendo, se sentem seguras em escrever código e criar teste para tudo que ela escreve, né, seja antes ou depois. Isso realmente dá uma segurança para quando você está desenvolvendo, porque se você faz alguma besteira, você compila e executa o teste ali rapidamente, você descobre que quebrou e isso vai te dar uma segurança. Mas, por outro lado, obviamente que tem um custo associado a isso e pode ser que você opte em algum momento para não escrever teste para tudo que você está codificando. Mas para aquelas partes essenciais do código, você é obrigado a escrever teste. Não tem como não escrever teste hoje para um código importante que você está desenvolvendo. Né? Quando que eu escrevo teste unitário? Em geral, o teste unitário quem escreve é o desenvolvedor, é o cara que está programando aquela unidade. Né? Quanto antes você fizer isso, melhor. Primeiro porque você tendo o teste, como eu já te falei, ele vai garantir que o código teu está rodando e não está quebrando. Né? E além disso, você tendo esse teste e ele estando presente no teu produto durante todo esse tempo, né, ele vai fazendo parte do seu código ali e vai garantindo a qualidade desse código por bastante tempo aí no teu processo. Possivelmente esse código que você mais testou vai ser o código que efetivamente que vai ter menos defeitos de toda a aplicação tua. O que também acaba indo de encontro lá quando a gente fala assim, que qual que vai ser a feature que eu vou implementar nesse meu sprint aqui, né? A gente sempre fala, pega aquela que o usuário mais deseja no começo, né? Por quê? Porque essa feature vai estar lá no código o tempo todo e possivelmente vai ser muito mais testada do que qualquer outra coisa. A chance de ter defeito nisso diminui bastante. Tá? A ferramenta que a gente está criando pode ser usada nesse momento. Você fala assim, olha, tem uma classe que tem um método aqui, posso colocar lá e pedir para a ferramenta gerar teste para mim? Deveria poder, ela deveria conseguir pegar a sua classe e gerar teste para você com base no teste de mutação e vai te falar, Augusto, aqui um conjunto de testes que eu criei para você. Certo? Quando que eu acho que essa ferramenta é útil? Quando você fala assim, ó, eu não tenho esforço humano para pôr aqui, eu não vou despender mais tempo, eu vou entregar o software assim, então eu quero que alguém teste para mim. Quando a gente faz teste automatizado, seja usando essa ferramenta que a gente vai fazer, seja usando qualquer outro gerador automático que a gente está citando aqui, seja Penguin, seja EvoSuite, desse outro estudo que eu fiz para Java, seja ela qual for. Essas ferramentas, na verdade, não servem para testar o código efetivamente que a gente está construindo agora. Por que não? Porque essas ferramentas, elas criam testes que vão passar nessa implementação que está sendo feita agora. Essas ferramentas, em geral, elas fazem o seguinte, elas criam uma entrada, executam com esse método que você está implementando, seja lá o que esse método respondeu, ela vai assumir que essa saída é a saída correta.
e ela vai escrever lá um assert no JUnit dizendo assim, ó, esse método, quando eu executo com isso, tem que devolver isso. Se isso está correto ou não está correto, se nós não formos a olhar para a ferramenta, é isso que vai valer. Fala, pô, mas então para que serve esse teste? Esses testes servem para o próximo release, não é para esse que você está trabalhando. Né? Ou seja, se amanhã o Augusto vai lá e altera aquele código e executa agora essa mesma bateria de testes que ele tinha criado anteriormente com esse novo código e quebra algum teste, aí o Augusto vai lá olhar por que quebrou. Quebrou porque o código anterior tinha defeito e eu corrigi, e agora o meu programa está funcionando corretamente, mas o teste, como era baseado na resposta anterior, está dando errado. Ou não, ou o teste poderia estar realmente com um problema lá e agora, né, detectou um defeito no código aqui. Né? Então, todos esses geradores automáticos, eles são chamados geradores que geram o que a gente chama de teste de regressão. É um teste que vai servir para o próximo release, não porque você está trabalhando. No que você está trabalhando, o teste vai passar. Né? Então, não vai ser esse cara que vai ser capaz de detectar defeito no seu código nesse momento. Digo, geradores automáticos, tá? Se o Augusto sentar e escrever o teste que ele acha que garante o código dele, lendo a especificação do que ele fez, colocando lá a saída esperada, de acordo com o que realmente deveria dar, e aí se ele encontrar um defeito, realmente é um defeito no código. Então, o Augusto vai lá e corrige o código dele. Certo, Augusto? Não sei se eu fui claro na minha resposta. Não, conseguiu sim, que foi legal ver essas duas coisas. Primeiro do TDD, né, que você tem algum... Não, acho que é melhor te perguntar pelo e-mail. Eu ia te perguntar algum material sobre isso. E... Tem uma disciplina que eu ministro no curso do ITI, que é TDD, mas eu ministro ela em Python. Né? Não sei se é Python interesse. Para Python tem um livro muito bom de TDD, gratuito, inclusive. Tem a versão dele online gratuita. E depois posso mandá-la para o pessoal do PE também, vocês distribuírem. Tá? Não tem problema nenhum. Então, eu acho que vale a pena. Para quem quiser seguir TDD, vale a pena. Tem um colega meu também, formado aí também no CMC, ele se chama Otávio Lemos, ele tem um canal do YouTube, The Wise Dev, se eu não me engano, mas pode procurar por Otávio Lemos no YouTube, vocês vão achar. Ele é um cara muito adepto do TDD, e ele já aplicou TDD, ele aplicava muito TDD em TypeScript, então tem vários vídeos dele fazendo TDD em TypeScript. Eu sempre costumo convidar ele para essa disciplina que eu dou, para ele ministrar um dia lá, fazer um hands-on com o pessoal de TDD. Então, e ele faz o TDD 100% TDD, ou seja, ele não escreve uma linha de código sem escrever o teste antes. Então, é bem bacana de ver ele aplicando. Possivelmente vocês vão encontrar vídeos dele na internet aí fazendo isso. É uma prática interessante para quem é familiarizado com isso e adquire essa habilidade. Eu acho que vale a pena. Não, legal. No meu caso, é que aí é o meu caso, né? Aí é legal você ter falado desse outro que é mais geral, mas seria para Python mesmo, então seria isso mesmo. Tem um livro inteirinho disso aí, Augusto, te passo sim, cara. O livro em inglês é gratuito, tá? Legal, agradeço. Tem a versão web dele gratuita. Não, beleza, obrigado. E é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tinha uma pergunta que eu tinha esquecido que eu ia fazer. Professor, o senhor tinha comentado que você chegou a usar outras IAs para tentar te dar ali o código para os testes. No meu caso, por exemplo, eu não uso muito para testes, né, mas já usei para códigos, já pedi a ajuda, já recorri a IAs, por exemplo, mas sempre o ChatGPT, quando eu tentei usar o Bing, por exemplo, outros ali que o senhor citou, nunca tive respostas consistentes. E o senhor notou essa diferença? Tipo, o ChatGPT realmente ele é bem mais forte? Ou as outras, sabendo usar o prompt correto ali, ela vai ajudar de certa forma igualitária ali ao ChatGPT? Heitor, eu não tenho essa resposta para você ainda das minhas pesquisas, cara. Aham. Eu tenho lido alguns trabalhos de alguns pesquisadores que têm tido mais sucesso com o Llama, o Llama do Facebook, né? Da Meta, mas fazendo uma personalização dele.
tá? Assim, então, alimentando ele com algum conjunto de dados mais personalizado e tendo melhor sucesso. As minhas pesquisas nessa área começaram agora, depois que o Victor terminou esse trabalho da geração automática com o ChatGPT, o Pedro, acho que é o Pedro Molina, né? É colega de vocês também. O Pedro que acabou entrando no projeto agora para fazer essa continuidade. Então, a proposta do Pedro foi essa. Falei, Pedro, eu quero duas coisas. Primeiro, que a gente abaixe o nível de granularidade. Eu não quero pedir que tanto teste para o ChatGPT. Porque quando você dá uma classe de teste inteirinha para o ChatGPT, parece que em algum momento ele para de gerar teste. Ou seja, ele meio que cansa de, não, já gerei esse tanto de teste, aí tá bom, e segue a vida, né? Então, você tem que ir lá e pedir para ele, não, mas eu também preciso de teste do método tal, do método tal, do método tal. Então, para evitar isso, a gente está escrevendo um prompt que vai lá e já pede teste método a método. Então, com isso, com certeza, eu não tenho certeza nenhuma que eu vou bater esse trabalho do Victor aí, eu vou conseguir matar muito mais mutantes do que eu matei no trabalho do Victor com essa abordagem, né, simplesmente mudando a granularidade da minha pergunta. O problema de você diminuir a granularidade é que aí você precisa resolver dependência, né? Então, assim, quando eu falo para o ChatGPT, testa esse método para mim. Para ele testar esse método, ele tem que saber que esse método está dentro de uma classe, se esse método depende de outros métodos que estão dentro de outras classes, ele tem que saber também, porque senão ele não vai conseguir colocar os imports corretamente dentro do arquivo de classe de teste. Então, tudo isso dificulta um pouquinho quando o teste ele é feito no nível de granularidade mais baixo, tá? Aí tem uma outra alternativa, que é o que eu sugeri para ele. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, ao invés, então, se a gente não conseguir explicar para o prompt, né, dar esses detalhes todos para o prompt, para ele poder gerar um código Java que compila diretamente, e se a gente pegasse um código, por exemplo, que um outro gerador automático já gerou? Então, eu vou lá e pego o código que a EvoSuite gerou para mim, ou a Penguin gerou para mim, né, no caso de Python. Aí eu arranco tudo que tem no miolo dela lá, só deixo o cabeçalho do teste e um método de teste lá. Fala assim, eu quero que você use esse template para escrever o conjunto de teste. Eu só quero que você encha ele com mais testes de melhor qualidade. Então, eu acho que com isso a gente vai minimizar muito essa quebra que a gente está tendo de erros de compilação. Mas é isso, Heitor, assim, eu ainda não tenho a resposta de qual desses LLMs todos aí são melhores para gerar teste. Eu ainda preciso avaliar isso. Entendi, professor. Obrigado. Enfim, acho que ninguém se manifestar mais com alguma pergunta. Já agradeço aqui de antemão o professor Auri por ter aceitado o convite, nosso convite que o PET te fez. Agradeço pela apresentação aí, de extrema importância, gostamos demais. E vamos planejar aí alguma vez, o senhor voltar aqui com a gente marcar outro tema, outra apresentação, para a gente continuar aí com o projeto Minuto de Ciência, trazer cada vez mais informação. E já o senhor está de volta, né? Ou não? Vai demorar um pouquinho para voltar indo para o Brasil? Heitor, estou sempre à disposição, cara. Em princípio, eu retorno em agosto, só do ano que vem. Mas se precisar até lá de outra fala, vocês me avisam, aí a gente conversa, sem problema nenhum. Muito obrigado, viu, Auri? Que é isso, Renato, prazer Muito é meu. Obrigado. Cara. Acho que é o nosso primeiro Minuto de Ciência internacional, né? Tá crescendo. Muito obrigado, viu, Auri? Que é isso, Renato, prazer é meu. Precisando tuas ordens. Grande abraço para vocês aí. Valeu, professor. Tá? Abraço. Tchau. Tchau, professor. Obrigado. Até mais, Augusto. Tchau.